Muito bem, meus queridos ouvintes, como vocês estão? Hoje, mais um programa do GuaruCast. O nosso programa que é uma tribuna livre para conversa e disseminação de ideias. A nossa intenção de criar esse programa, a princípio, foi que nós temos essa carência em Guarulhos. Então, está determinado aqui que nós teremos e conversaremos com qualquer um que se sentir à vontade de falar sobre seus projetos, sobre suas pautas e sobre sua visão para a cidade de Guarulhos. Todos que desejarem terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões, e-mail, Instagram e Facebook. Bom, meus ouvintes, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma conversa com ele, que é coronel da Polícia Militar, tem 33 anos de carreira como policial e está candidato a vereador da cidade de Guarulhos. Com vocês, Coronel Delafina. Bom, palmas! Perfeito! Muito obrigado, Coronel. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer tê-lo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite e essa oportunidade de poder conversar com vocês e com todos os seus ouvintes. Perfeito, Coronel. Obrigado. Espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana daqui para frente. E para acrescentar na nossa conversa hoje também temos o Carlos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vinícius. E boa noite e seja bem-vindo ao nosso convidado, Coronel Delafina. Vai ser um prazer aí bater esse papo com o senhor, tá bom? Tudo bem. Com vocês também, Vinícius Wolff. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Minsen, Carlos. E, Coronel, seja bem-vindo e muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Maravilha. Bom, Coronel, o senhor prefere que eu te chame de Coronel, de Delafina? O que é melhor para o senhor? Pode chamar de Coronel Delafina. Perfeito, então, Coronel Delafina. Ótimo. A primeira pergunta eu vou ficar com esse direito de fazer. Coronel, para quem não te conhece, para as pessoas que não conhecem sobre o seu trabalho, para as pessoas que não conhecem sobre a sua figura, me conta um pouquinho quem é o Coronel Delafina e qual que é o desejo dele na política de Guarulhos. Muito boa pergunta. Eu sou nascido e criado aqui em Guarulhos, na Praça 8 de Dezembro. Ingressei na Polícia Militar em 1986 e nos últimos anos eu estava comandando um batalhão da região da Moca. E como eu tenho formação em Polícia Comunitária e Direitos Humanos, eu busquei realizar um trabalho de proximidade, Polícia Militar e sociedade. E com isso nós começamos, desde 2016, a realizar eventos trazendo a sociedade para dentro do quartel. Realizamos vários eventos de proximidade, jantares beneficentes, eventos de arrecadação de alimento, e isso fez com que, no ano de 2018, muitos dos nossos amigos, à época na região da Moca, nos procuraram e nos lançaram o desafio de nos candidatarmos a deputado estadual. Pretensão essa que nunca passou à minha mente, eu nunca tive esse viés de ingressar na política, mas todas as pessoas que se aproximavam de mim à época diziam que eu já desenvolvia um trabalho em prol da população, era uma pessoa carismática, enfim. Até que no meados de 2018 nós realizamos um jantar beneficente, na época no Clube Juventus, para mais de 1.300 pessoas, um jantar para uma associação da Polícia Militar de policiais portadores de deficiência, que muitas pessoas não conhecem. E naquele jantar nós tivemos várias autoridades, o senador Major Olímpio, que à época estava em campanha, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Coronel Telhada, e todos foram uníssonos em nos incentivar a nos candidatar, e assim nós aceitamos à época. Como primeira candidatura, em 3 meses de campanha, porque eu não tinha redes sociais, não tinha intenção de me candidatar, eu fazia os trabalhos apenas em prol do próximo, né, do bem comum, e nós tivemos 9.800 votos. E isso, para muitos especialistas na época, disseram que foi muito expressivo, porque eu não tive apoio do partido, né, de fundo partidário, e por isso que nós aceitamos agora esse desafio pela vereança de Guarulhos, por entender a carência, a necessidade de pessoas que entram com o ideal de fazer o melhor pela população de Guarulhos. Que bacana, Coronel. Nós temos essa consciência que há esse tipo de carência não só em Guarulhos, como no estado inteiro de São Paulo, né?
pessoas dedicadas, pessoas que buscam em causas altruístas ajudar os mais necessitados ou ao próximo. Bom, Coronel, cabe, para complementar a minha pergunta, o senhor comentou que o senhor está na Polícia Militar desde 1986. Hoje o senhor entrou na reserva, salvo engano, correto? Sim. Eu queria saber, a sua visão, como a sua carreira como policial militar pode influenciar positivamente a sua carreira na política? Muito bem. Durante os 33 anos de serviço, eu tive a oportunidade, como oficial superior no posto de major e depois tenente-coronel, realizamos o mestrado profissional e depois o doutorado profissional. Isso nos capacita muito na gestão pública, o que eu entendo como uma condição mínima de qualquer um que almeja o cargo de vereador ou de deputado. Todo aquele que quer ingressar para trabalhar com a legislação, com recursos públicos, deveria ter uma formação em gestão pública. Então eu fico muito tranquilo, porque durante toda a minha carreira nós trabalhamos como gestores e isso nos facilita agora nesse novo desafio. Perfeito, Coronel. Muito obrigado pela resposta. Agora o Carlos vai fazer uma resposta para o senhor. Pergunta para o senhor, perdão. Vamos lá, Coronel de la Fina. Eu queria saber como o senhor hoje vê o trabalho da nossa Guarda Civil Municipal e se há espaço para melhorar ainda e como melhorar. Bom, a primeira coisa que eu sempre gosto de destacar quando nós falamos em forças de segurança é a valorização dos seus profissionais. Infelizmente, a maioria dos governantes só sabem exigir produtividade, resultados e esquecem de primeiro investir naquele profissional que ele é um ser humano, que tem todas as necessidades como qualquer outro cidadão. Eu conheço um pouco a Guarda Civil Metropolitana, alguns guardas eu tenho conhecimento, sei que eles têm um efetivo defasado, hoje eles estão com 750 guardas civis, mas eu creio que o mais importante é nós tentarmos valorizar essa carreira, trabalhar próximos, ouvi-los, o mais importante, ouvi-los, quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. Eu já mencionei em alguns vídeos na minha página, Coronel de la Fina, o trabalho excepcional que eles realizam aqui em Guarulhos, de prevenção às drogas, que é o programa Guarde, e nós fazemos questão de destacar, é muito semelhante ao que é feito pela Polícia Militar, que é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Portanto, eu quero primeiro destacar esse trabalho que a Guarda Civil realiza desde 2006. Eu tenho uma parente que é Guarda Civil e nós sabemos da necessidade de realmente valorizar esses profissionais. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. É legal a gente comentar para as pessoas que estão ouvindo que há esse tipo de união entre as forças de segurança pública, né? A GCM, a Polícia Militar. Antes do Vinícius fazer uma pergunta, eu pretendo fazer um último adendo sobre a minha pergunta. O senhor tendo essa experiência, tendo essa expertise no ramo da segurança pública, o senhor entende que, como vereador, essa união, essa colaboração ficaria ainda mais fácil de ser concretizada pela empatia que os cargos têm e afins? O que o senhor acha? Eu creio que sim, nós temos que buscar a sinergia das forças policiais, dos órgãos de segurança. Eu tive o privilégio de trabalhar aqui em Guarulhos como oficial. Eu cheguei aspirante aqui em 1991. À época, só existia um batalhão da Polícia Militar, que fica na Mãe dos Homens, que é o 15º Batalhão. Hoje nós temos o 31º Batalhão aqui no São João e o 44º, que fica aqui no Parque Secap. Então essa sinergia ela é muito importante. Todos os órgãos de segurança trabalhando juntos em prol da nossa população. Isso é muito importante e eu entendo como totalmente viável esse trabalho. Perfeito. Obrigado pela sua resposta. Vinícius, por favor. Coronel, queria saber do senhor, né? A gente sabe que Guarulhos é uma das 3 maiores cidades do estado que arrecada tributos, né? Mas a gente tem diversos problemas na cidade e o que o senhor acha que falta para Guarulhos
se tornar protagonista no cenário nacional, como uma das maiores cidades que ela é? Muito boa pergunta. Como eu disse, eu sou nascido e criado aqui em Guarulhos, então eu tenho 51 anos de idade. Não podemos esquecer que nos últimos 16 anos, nós tivemos governos de esquerda e que, infelizmente, deixaram uma dívida muito grande. O último governo do Guti, ele tentou equilibrar essas finanças. Por isso que uma das nossas propostas é o combate à corrupção. No meu gabinete nós teremos profissionais especializados, não serão apenas cabos eleitorais assumindo as funções. Eu sou contra essa intenção, contra esses objetivos de vereadores colocarem seus cabos eleitorais. Meu gabinete vai ser enxuto, nós vamos reduzir o número de assessores e nós vamos colocar profissionais qualificados, advogados, contadores, pessoas especializadas em direito tributário, previdenciário, para justamente acompanhar todos os gastos públicos. Porque, como você bem disse, com a arrecadação do PIB que nós temos na cidade de Guarulhos, nós tínhamos que ter uma cidade muito bem mais estruturada em todos os segmentos, desde infraestrutura, em hospitais públicos melhores, com mais quantidade de hospitais, melhores escolas, mas infelizmente nós temos que correr agora atrás do prejuízo e eu creio que isso é possível. Obrigado pela resposta, coronel. E aproveitando a sua resposta, essa equipe que o senhor diz, de advogados e contadores, o senhor já tem essa equipe montada? O senhor sabe quem vai indicar para os cargos? Sim, nós já estamos finalizando a nossa equipe. Nós já temos praticamente o nosso gabinete completo. São pessoas que já estão conosco, conheço os profissionais de longa data e que realmente nós vamos fazer uma equipe especializada. Bacana, coronel. É o que realmente falta, Eu acho que não só em Guarulhos, como em grande parte do cenário nacional, equipes profissionais, equipes qualificadas técnicas, para gerir os nossos estados, Muito obrigado. Bom, seguindo. Coronel, deixa eu, antes de continuar com as perguntas aqui, passar um pouco sobre as suas redes sociais. Então, você, querido ouvinte, que está ouvindo a gente, quer saber um pouco mais do que o Coronel está comentando, sobre como é o dia a dia do Coronel de la Fina, no Facebook a fanpage é @Coronel de la Fina e no Instagram também é @Coronel de la Fina. Na postagem desse episódio estarão lá os links que te encaminharão direto para essas páginas, tá ok? Então, pois bem, Coronel, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu acredito que seja um pouco mais complexa, mas eu vi que o senhor é bem engajado nessa pauta. Nós sabemos que a batalha contra as drogas vem sendo uma guerra muito difícil de ser combatida, não só no âmbito nacional. No âmbito internacional, é uma pergunta frequente, é algo que vem incomodando os grandes líderes há anos, E eu vi que o senhor tem um programa bacana junto à GCM para educar, para instruir quanto o combate às drogas. O senhor pode explicar um pouquinho mais para o ouvinte, para nós aqui do podcast, como que o senhor pretende implementar isso, viabilizar isso? Tá ok, muito boa pergunta. Quando nós falamos de drogas, nós temos que analisar o contexto nacional. Nós tivemos, durante muitos anos, um governo que não abordava o controle de drogas e não se posicionava contra as drogas. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, vocês conhecem bem, pessoas que são de esquerda, são favoráveis à liberação das drogas e usam até países europeus, que têm esse tipo de política. Muito bem, observamos no governo Bolsonaro que as apreensões de drogas, tanto pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal e pelas polícias militares no Brasil como um todo, aumentaram de maneira exponencial. Porém, ainda assim, nós sabemos que uma grande parte dessa droga tem chegado na ponta da linha. E aí entra, sim, o trabalho que eu, desde capitão, desde 2007, sempre incentivei,
que era o trabalho realizado pela Polícia Militar, que é o trabalho do PROERD, que, para vocês terem uma noção, começou em São Paulo em 1993 e até o momento mais de 10 milhões de crianças foram assistidas com este programa. Aqui em Guarulhos, a Guarda Civil realiza esse trabalho com o GUARD, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas. E por que a Guarda Civil teve que criar esse programa GUARD? Por uma simples determinação do convênio que é feito dos Estados Unidos, que eles são os detentores do PROERD, e eles determinam que somente as polícias militares dos estados é que podem desenvolver o PROERD. Por isso que em 2006, a Guarda Civil Metropolitana aqui de Guarulhos começou a fazer esse trabalho. E como nós temos bastante conhecimento nessa área, como eu disse a vocês, eu tenho curso de polícia comunitária, tanto nacional quanto internacional, e curso de direitos humanos. E nós sabemos que em todas as áreas, na saúde principalmente, a prevenção ela vem em primeiro lugar do que a repressão. Então, em que pese eu já ter afirmado que há um recorde de apreensão de drogas, nós temos que trabalhar fortemente na prevenção. E neste sentido, aqui em Guarulhos, há uma demanda muito grande. Tanto vamos procurar os comandantes de batalhão para incentivar ainda mais o desenvolvimento do PROERD pelos policiais militares, como vamos procurar o secretário de Segurança Pública Municipal para incrementar esse trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Metropolitana. Isso, apesar de ser institucional, tanto na Polícia Militar como na Guarda Civil, tem muito o viés personalíssimo de cada comandante, de cada inspetor. E isso eu pude observar. Unidades onde o comandante tem formação nessa área de humanas, o trabalho de PROERD desenvolve de maneira muito mais tranquila. E não vai ser diferente aqui em Guarulhos. Como eu conheço e tenho muita intenção de desenvolver esse trabalho, nós vamos estar lado a lado com os guardas civis. Eu não mencionei a vocês ainda, mas desde 1998 eu sou evangélico e dentro do nosso meio protestante nós trabalhamos com clínica de recuperação. Então nós sabemos quão danoso é para uma família uma pessoa que é dependente química e como é difícil a recuperação desta pessoa. Por que hoje, a cada 10 internos de uma casa de recuperação, apenas 3 ou 4 conseguem voltar ao seu convívio familiar? Isso é muito simples, porque a família já desistiu dele. E aí ele volta para a sociedade. Se não tem um lar para ele ir, ele vai voltar, infelizmente, para o convívio anterior onde ele estava, que é justamente para as drogas. Então, por isso que eu creio que em Guarulhos nós temos um universo muito grande dentro das escolas municipais para incrementar, como eu já disse, para aumentar o número de profissionais. Mas para isso tem que haver o poder de convencimento do secretário municipal de segurança pública. Por isso é importante também ter o prefeito engajado nesta missão. Nós sabemos que realmente política não é feita por uma pessoa só, né? Sim. São necessários algumas coligações, são necessários conluios, enfim, justamente para garantir que a democracia seja feita. Afinal, como é o intuito desse programa, nós ouvimos candidatos da esquerda, da direita, justamente para que no debate dessas ideias a gente consiga enaltecer o discurso. E na política, eu particularmente entendo que é a mesma coisa. Que Sim. A união entre duas pessoas com pensamentos diferentes, mas entre um bem comum, faz com que a cidade consiga evoluir. Obrigado pela sua resposta, Coronel. O Carlos agora tem uma pergunta para o senhor. Coronel, agora entrando um pouquinho na pauta da educação, eu gostaria de saber do senhor, caso eleito, e se Deus quiser essa vacina aí contra o coronavírus chegando, assim que houver essa retomada aí nas escolas, enfim, para os alunos voltarem a estudar, e a gente espera que seja o mais breve possível, o senhor
tem alguma ideia diferente da gestão atual para acrescentar na educação alguma coisa para somar, né, para melhorar para as crianças, melhorar o acesso de repente? Como que o senhor vê a educação em Guarulhos atualmente? Bom, eu tenho uma visão um pouco mais ampla, porque educação, eu acredito que tem que ter um padrão nacional. É um tema muito discutido, né? Vocês vão encontrar pessoas que defendem o atual modelo educacional, mas a avaliação do PISA, que coloca o Brasil como um dos últimos colocados, demonstra, né, que o sistema educacional ele precisa ser revisto. Nós vimos, né, como foi um ataque ao anterior ministro da Educação, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte: não adianta dizer que o modelo está ultrapassado, que ele não dá resultado. Nós temos que procurar um modelo que possa ser viável, né? Isso tudo vai depender muito, primeiro, de qual prefeito que será eleito, né? Qual será o seu time, quem será o seu secretário de educação, para depois nós podermos sentar e ver quais são as intenções, né? Que tipo de educação que ele vai tentar desenvolver aqui para Guarulhos. Eu entendo que nós temos que buscar modelos que deram sucesso no mundo, né? Nós temos que ter essa humildade de reconhecer que o nosso modelo ele está aquém do desejado. Não é possível nós termos as piores avaliações. Tanto é que para uma pessoa hoje passar num concurso, ela tem que fazer um cursinho. O cursinho é a mais pura demonstração de que o modelo da escola ele não está sendo útil. Porque se fosse útil, a pessoa saía do seu segundo grau e já conseguia passar para um vestibular. Mas é uma demanda muito difícil, há todo um viés político muito forte, tanto da linha comunista, socialista, quanto da linha de direita. Mas nós temos que ser humildes, enxergar com o novo prefeito, com o novo secretário de Educação, junto com uma bancada de vereadores, né? Como vocês mesmos falaram agora, não adianta um vereador tentar levantar essa bandeira sozinho. Nós temos que ter uma bancada, principalmente de pessoas conservadoras, de valores de família, de valores de pátria, para podermos chegar a um consenso de uma pauta comum dentro da área da educação. Bom, Coronel, eu tenho uma pergunta aqui que vai sair um pouco da linha da educação. Pois é. É claro que na educação nós temos diversos pontos a se tratar, na segurança pública também temos diversos pontos a se tratar, mas nosso programa, né, justamente para ser para criar o desejo, instigar aquela pessoa que não te conhece ir atrás das suas propostas, né? Nós temos um tempo limitado e nós sabemos que Guarulhos é enorme e seus problemas são proporcionais. Eu ouvi que o senhor, no começo, comentou sobre a questão dos deficientes físicos da Polícia Militar, né, que o senhor tinha essa causa engajada. Nós sabemos que Guarulhos tem por volta de 1,5 milhão de pessoas aqui. Nós temos, o maior complexo de aeroportos, né, da América do Sul, basicamente. Né, mais de 90% das pessoas que vêm de fora do país pousam em Cumbica, então nós temos uma arrecadação grande. Porém, a nossa situação junto às pessoas com deficiência é muito precária. Eu, particularmente, tenho uma experiência em casa que eu precisava levar meu pai toda quinta-feira lá para o Ibirapuera para ele ter um tratamento, né, só para ter uma noção. O senhor tem algum tipo de pauta que envolva o deficiente físico e não só, por exemplo, o deficiente físico da Polícia Militar? O senhor tem algum tipo de ideia para viabilizar ou melhorar a mobilidade, o tratamento dele aqui? Conta pra gente um pouco, por gentileza. Muito boa a sua pergunta. Como eu já disse anteriormente, há mais de 20 anos, né, trabalhando na igreja, tive o privilégio de pastorear a igreja, então você tem um contato corpo a corpo ali da demanda, da necessidade das pessoas, né? Eu fui dirigente ali no Belvedere, próximo ao Primavera, Micail, uma periferia de Guarulhos. O grande problema, não só de Guarulhos, mas de muitas cidades, é a falta de um plano diretor, é uma falta de planejamento quando das construções das avenidas, das ruas, das calçadas. Isso é um problema gravíssimo.
eu tenho muita empatia por esse segmento, por essas pessoas, como você mesmo mencionou, né? Eu realizei o Jantar Beneficente porque era uma associação desconhecida, há mais de 25 anos de existência, com mais de 7 mil policiais com algum tipo de deficiência, e era totalmente desconhecida. Eu costumo dizer que essas pessoas elas têm que ser ouvidas. E eu creio que dentro do governo, a secretaria que articula a mobilidade urbana tem que ouvir essas pessoas. Não é uma imposição. Nós temos que abrir espaço para ouvir essas pessoas, quais são as suas necessidades, o que nós podemos fazer para readequar toda a infraestrutura da cidade. Nós podemos ver hoje que já melhorou um pouco, né? As calçadas, muitas têm um rebaixamento próprio para acessibilidade, mas muitos locais que às vezes tem um poste que a pessoa não consegue passar com uma cadeira, ou se a pessoa estiver usando uma muleta. Enfim, o importante é saber que nós temos muita empatia, muito amor por essas pessoas, e elas vão ter conosco todo o canal aberto para poder tratarmos dessa demanda. Realmente são pessoas que precisam dessa atenção, que às vezes são acometidas por esse tipo de problema, né, sem esperar, ou então nascem com esse tipo de problema, e elas devem ser resguardadas, né? Nós vemos que, de fato, há esse tipo de obra de acessibilidade mais ao centro, como em qualquer capital, como em qualquer município, e quando vai se espalhando para as periferias, para as extremidades, isso vai ficando cada vez menos presente no dia a dia. E as pessoas com deficiência, as pessoas com essa carência de mobilidade estão espalhadas, né, pela cidade, pelo município todo. Coronel, eu tenho mais uma pergunta, e eu acredito que é mais de cunho pessoal, tá? Nós sabemos que Guarulhos é algo muito difícil de ser administrado. Nós temos diversos problemas. Nós somos uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, uma das maiores arrecadações, e nós não vemos a nossa cidade decolar. Não querendo fazer analogia e nem joguinho de palavras com o aeroporto, mas fica essa impressão para nós de Guarulhos. Nós somos um potencial ainda adormecido, tal qual, de repente, o Brasil. Qual que o senhor acha que hoje é a principal carência da cidade de Guarulhos? O senhor sendo eleito, estando vereador, qual seria, hipoteticamente, a primeira coisa que o senhor procuraria realizar enquanto vereador? Essa percepção que você tem é a mesma que eu tenho. E isso que me motivou a aceitar esse desafio. Eu estou encarando a vereança de Guarulhos como uma missão. E qual é a missão? De fazer o melhor pela nossa cidade. É um grande potencial. E eu creio que a fiscalização dos gastos públicos, o controle de tudo que arrecada, onde está sendo investido o dinheiro. Para isso, nós vamos procurar muito o Ministério Público, a magistratura, para juntos podermos fiscalizar e controlar tudo que está sendo feito. Não é possível, com a arrecadação que nós temos do PIB de quase 55 bilhões de reais, e não termos uma cidade com o potencial que deveria. Como você mesmo falou, nós só perdemos para Campinas, Osasco e a cidade de São Paulo. Portanto, Guarulhos tem tudo para dar certo. É isso que me motiva, entrar para trabalhar para a nossa cidade. Pô, que bacana, Coronel. A gente tem essa visão em comum aí. Eu também concordo que nós precisamos dessa fiscalização um pouco mais ferrenha nos gastos públicos, né? No quanto que a máquina precisa para operar, né? Infelizmente, quanto maior o Estado, mais ele gasta e mais ele precisa arrecadar. E no final das contas, essa conta vai para o contribuinte. Coronel, eu tenho uma última pergunta antes de passar para os meninos, que eu não quero perder o embalo dessa sequência. O senhor comentou que o senhor participou de várias regiões de Guarulhos. A minha pergunta é, o senhor pretende se dedicar a alguma região específica? Por exemplo, tem o vereador lá, o fulano do Pimentas, ou o ciclano do Baquirivu, ou outra pessoa do Santos Dumont. Entende? Que seja algo mais localizado, ou o senhor pretende na sua candidatura, ou então na sua vereança, ser um vereador
que vai procurar, no caso, atender as demandas de todas as localidades de Guarulhos? Excelente a sua pergunta. O politicamente correto seria o vereador dizer o seguinte: como eu moro aqui na Praça 8, eu vou defender as causas da Praça 8, o Rio Baquirivu, Otávio Braga, o Paraíso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Dentro da minha equipe técnica, nós vamos fazer uma divisão da cidade de Guarulhos por regiões e nós vamos tentar atender a todas as demandas. Eu sei que isso não é fácil, mas, por exemplo, eu vou dividir por temática. Área de saúde, por toda Guarulhos. Área de pavimentação, por toda Guarulhos. Área de trânsito, por toda Guarulhos. Área de segurança, por toda Guarulhos. Ou seja, eu não tenho a intenção de ser um vereador distrital, cuidar apenas de uma região. Eu entendo que nós podemos fazer isso dentro de uma temática, né? Não é porque eu sou morador da Praça 8 que eu não vou investir na Ponte Grande. Não é porque eu sou morador da Praça 8 que eu não vou olhar que o Lago dos Patos está com a água contaminada, que precisa limpar. Porque eu moro aqui na Praça 8, eu não vou lá no Pimentas, lá no Vilani, para tentar ver quais são as melhorias. Eu sei que isso vai incomodar muitos vereadores, né, porque nós sabemos que a grande maioria dos vereadores são bairristas, né, eles se desenvolvem ali, tem o seu reduto eleitoral, mas a minha visão ela é eclética. Por isso eu quero fazer uma equipe técnica que nós vamos tentar atender ao máximo a demanda de toda a nossa cidade. Até porque o vereador ele é de uma cidade, ele não é de um bairro, só de uma região. Perfeito, realmente eu também vejo assim. Se todos buscarem o bem comum, né, e em vez de ficarem buscando pautas pontuais de seus distritos, eu acho que a cidade só tem a ganhar. Vem o Carlos na sequência fazer uma pergunta para o senhor. Ok. Coronel, o senhor citou brevemente aí Pimentas e me veio essa questão na cabeça, porque no ano de 2013 eu trabalhei no bairro, né? Eu morava na época no Jardim Tranquilidade e trabalhava lá no Pimentas. E na época eu pegava 2 ônibus para chegar lá e até o trevo era muito tranquilo, né? Então acho que todo guarulhense que passa por ali sabe, né? Então até o trevo era tranquilo. Chegava no trevo, eu não consigo nem contar nos dedos quantas vezes eu me atrasei no trabalho por conta disso e quantos compromissos, né, eu deixei de agendar para depois do trabalho sabendo que eu ia parar ali no trevo. Depois disso teve algumas obras ali no trevo e recentemente eu passei por lá e parece que nada mudou nesses últimos 7 anos. O senhor pensa em algo específico ali para o Trevo de Bom Sucesso? Olha, nós estamos vendo, né, eu conheço o trevo também já, como disse a vocês, né, nascido aqui em Guarulhos. Nós podemos observar que as obras estão praticamente sendo finalizadas, né, aquele trevo do Bom Sucesso com a Dutra. Agora, uma questão que pouco se aborda, e ela é mais complexa, é a seguinte: a questão de mobilidade na nossa cidade. Por que demorou mais de 30 anos para chegar o trem no aeroporto de Guarulhos? Como até hoje nós não temos trem, assim como vai até Mogi e mais longe ainda, como que nós não temos o acesso a São Paulo pela CPTM? Essa é uma luta que eu não sei se nós vamos conseguir no primeiro, no segundo mandato, mas vocês podem ter certeza de uma coisa: essa é uma bandeira que eu acho um absurdo. Desde que eu tinha 14, 15 anos, que eu fazia cursinho, eu tinha que pegar um ônibus daqui e demorar 1h30 para chegar lá no Parque Dom Pedro. Isso é um absurdo. Isso é uma judiação que os governos têm feito com a nossa população. Não é possível as pessoas terem que sair lá do Pimentas, lá do Bom Sucesso, lá do Carmela, lá do Triunfo e demorar horas para chegar nos terminais de ônibus do Carrão, da Penha, da Armênia. Isso é um absurdo. Agora, tem uma explicação muito simples. Durante todos os anos do governo do PSDB, que esteve em São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, nós tivemos a grande maioria aqui em Guarulhos, governo de esquerda. Portanto, está aí uma grande explicação por que nós não tivemos investimentos em metrô, em trem. E essa é uma bandeira que nós temos que levantar. Para isso é importante nós termos os vereadores junto conosco,
trabalharmos com o prefeito para buscar essa mobilidade junto ao governo do estado. Não faz cabimento nós não termos trem que vá para essas regiões que chegam ali até perto de Arujá e Santa Isabel. Isso já passou do tempo. Nós estamos anos-luz atrasados de outras cidades que têm metrô, que não fazem parte da cidade de São Paulo e que têm trem. Então essa é uma demanda extremamente carente e que nós vamos lutar por isso. Muito bom, Coronel. Realmente concordo com tudo que o senhor falou. Essa questão aí geral da cidade em relação ao metrô, a conexão aí com São Paulo, foi negligenciada durante anos aí. Foi muito bom ter abordado isso também. Tá ok. Realmente, Coronel, nós vemos que o senhor de fato conhece algum dos muitos problemas de Guarulhos. Eu particularmente compactuo com essa ideia do senhor de achar que é inadmissível uma cidade do porte de Guarulhos, do tamanho de Guarulhos, ficar à mercê de apenas ônibus para chegar à capital metropolitana de São Paulo, né? Acaba nos tornando reféns de tarifas absurdas e de desconforto, de trânsito, de horas de vida perdido. Realmente terrível. Tanto é que fizeram o trem agora que vai para o aeroporto, né? Que dispõe apenas de alguns horários que vai direto para a Sé e para o Brás, né, no caso. E também, quando ele funciona, ele é mal municiado de ônibus, enfim, de qualquer meio de transporte público para deixar as pessoas, né, utilizarem esse serviço que foi aguardado por tanto tempo pelo guarulhense. Rafael, então, posso Coronel, só fazer um vontade. adendo no que você falou? Inclusive, eu trabalhava em Santana há 2 anos atrás e para mim era muito melhor sair do Jardim Tranquilidade e pegar o Armênia para ir para lá do que acessar o metrô que a gente tem dentro da nossa própria cidade, né? Então é incrível, foi isso daí, né? A CPTM, no caso, né? Porque não é metrô, Isso. é um serviço de trilho. Isso. Da CPTM. Eu, por exemplo, moro em Cumbica, ou seja, próximo ao trem, mas não tem uma lotação, não tem um ônibus, não tem nenhum tipo de transporte público que me tire aqui próximo à base e me deixe ali na frente da estação. Então, assim, não sei se é mau planejamento, não sei se é algum tipo de incompetência ou não divulgação. Bom, Coronel, eu queria que o senhor deixasse o seu recado final para que nós não tomássemos mais do seu tempo e, na sequência, eu venho com as considerações finais do programa. Eu quero agradecer todo o andamento do programa, as perguntas muito pertinentes. Espero ter atendido a expectativa de vocês e eu quero destacar que realmente ser vereador de Guarulhos, para mim, é uma missão, é um desafio. Poderia muito bem, como aposentado da Polícia Militar, como coronel, ficar em casa com minha família, tranquilo, mas eu fico indignado com alguns candidatos que nós estamos vendo hoje, pessoas da velha política, né? E também quando eu vejo o corpo de vereadores que nós temos na nossa cidade. Então essa indignação se transformou em motivação para eu me candidatar. E se eleito, vocês vão poder me cobrar todas essas demandas que nós destacamos aqui. Pode ter certeza disso e muito obrigado. Bom, Coronel, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade, queria agradecer a tua paciência com esse programa aqui que está começando. Nós ficamos muito agradecidos com a sua presença aqui hoje. Carlos, suas considerações finais, por favor. Pessoal, vou primeiro agradecer a nossa audiência e muito obrigado por ter nos escutado até aqui. E creio que foi um episódio aí muito esclarecedor para o morador guarulhense. Foi muito bom foi muito boa essa conversa. E agradecer o Coronel De La Fina por ter muito encarecidamente, me fugiu a palavra agora, muito gentilmente ter concedido essa conversa aqui pra gente no nosso podcast. Foi um prazer te receber aqui, Coronel. Esperamos aí, se o senhor eleito ou não, que o senhor volte aqui pra gente conversar sobre a nossa cidade. E muito obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço. Bom, eu vou também fazer meu agradecimento a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que nos dá o voto de confiança. E, Coronel, obrigado pela sua presença, por sua participação, por responder com
muito critério todas as nossas perguntas, foi muito objetivo, sem muita enrolação. Isso é muito bom de ver no político, de ouvir no político, né, melhor dizendo. Muito obrigado pelo tempo que o senhor dispôs para nós. Eu que agradeço, meu querido. Pois bem, meu querido ouvinte, meu querido coronel, nós vamos chegando ao fim de mais uma edição. Queria agradecer aqui a presença do Vinícius, a do Carlos e, sem dúvida nenhuma, a presença do Coronel Della Fina, que foi muito cortês, muito gentil com a gente. E desejo boa sorte no pleito da sua candidatura, querido. Muito obrigado. Então é isso, meu querido ouvinte. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para os seus amigos. Se você, assim como nós, não sabe em quem votar, não conhece as propostas, ouça atentamente os nossos programas, acompanhe a nossa página e, se for interessante, vai até a página do Coronel Della Fina, tanto no Facebook quanto no Instagram, e acompanhe o dia a dia deles. Muito obrigado a todos, fica um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.